conectados pelo tempo. Raquel e Cláudio são vizinhos, almas solitárias que nunca se viram, mas que encontram uma conexão inesperada através de bilhetes deixados na caixa de correio. Entre memórias compartilhadas, segredos revelados e emoções à flor da pele, eles descobrem que o verdadeiro amor pode nascer mesmo sem olhar nos olhos, até que chega o dia do encontro, e tudo muda. O primeiro bilhete. O prédio de fachada antiga na Rua das Oliveiras guardava mais histórias do que aparentava. Entre seus corredores silenciosos e paredes desgastadas, moravam pessoas que raramente se cruzavam. Era como se cada apartamento fosse um universo à parte. Fechado, contido, solitário. Foi nesse cenário que tudo começou. Raquel, 42 anos, bibliotecária apaixonada por poesia, vivia no 302. Após um divórcio difícil, havia se mudado para aquele prédio em busca de paz. Amava os fins de tarde com chá de camomila, os livros empilhados nas janelas e o som distante da cidade. Cláudio, 55, morava no apartamento 402. Um editor reservado, viúvo há 3 anos. Passava a maior parte dos dias trabalhando em casa. Amava escrever à mão, ler cartas antigas e ouvir jazz em vinil. Seus amigos insistiam para que voltasse a viver, mas ele nunca achava o momento certo. Foi em uma manhã chuvosa que Raquel encontrou, junto às suas correspondências, um envelope pardo sem remetente. Nele, um bilhete escrito à mão. A pessoa do 302. Percebo que somos vizinhos silenciosos. E isso me fez pensar em como a vida passa sem nos darmos conta de quem está ao lado. Gosta de livros? Eu adoro. Alguém do 4º andar. Raquel sorriu. Aquilo parecia tirado de um romance antigo. No mesmo dia, respondeu. Ao vizinho misterioso do 4º andar? Sim, amo livros. E mais ainda, amo cartas. São como pequenas janelas para a alma. Que tipo de história você prefere? A mulher do 302. Nas semanas que seguiram, os bilhetes se tornaram frequentes. Cada um revelava um pouco mais. Ele falava sobre sua paixão por cartas antigas. Ela sobre sua infância no interior. Ele confessou que perdeu alguém importante. Ela admitiu que já teve medo de amar de novo. Ambos começaram a ansiar pelas idas à caixa de correio. Como adolescentes trocando segredos pela fresta de um caderno. Cláudio contava sobre a dor de perder a esposa. E como ainda guardava os livros dela na estante. Raquel falava sobre como o silêncio havia se tornado seu refúgio. Mas agora parecia menos pesado. Os bilhetes se tornaram um ritual. Cláudio os deixava sempre às 8 horas, antes do café. Raquel respondia às 19 horas, após o trabalho. Nenhum deles jamais sugeriu um encontro. Era como se o mistério fosse parte essencial da conexão. Mas um dia, após semanas de escrita, Cláudio escreveu: Raquel. Suas palavras me deram um sopro de vida. Às vezes penso em como seria ouvir sua voz. Não precisamos nos ver agora. Mas se você quiser, deixe um sinal. C. Ela demorou 3 dias para responder. Pensou em recuar, mas o coração apertava toda vez que lia os antigos bilhetes. E então, escreveu apenas uma frase. Te encontro no hall, sábado, às 18 horas. O encontro. No sábado, às 17h50, Raquel desceu as escadas lentamente, com o coração disparado. Vestia um vestido azul marinho simples, cabelos soltos e um leve perfume de lavanda. Cada passo ecoava pelos degraus, como se a própria ansiedade fizesse barulho. Nunca imaginou que um encontro marcado por bilhetes pudesse mexer tanto com seu coração. Cláudio já esperava no hall. Usava uma camisa branca dobrada nos braços e calça de linho cinza. Tinha o semblante sereno, mas os olhos denunciavam o nervosismo. Quando viu Raquel, abriu um sorriso tímido. Ela parou por um segundo. Não esperava que fosse tão charmoso. Então, é você? Ele disse, com a voz suave. E você tem uma letra bonita, ela respondeu, sorrindo de volta. O silêncio entre eles não foi desconfortável. Era como se já tivessem conversado por horas.
embora estivessem se vendo pela primeira vez. Sentaram-se no sofá antigo do hall, ao lado das plantas do zelador. Nenhum dos dois tinha pressa. Achei que talvez fosse melhor manter a magia dos bilhetes, confessou Raquel, olhando para ele com sinceridade. Eu pensei o mesmo. Mas depois percebi que já havia me apaixonado por suas palavras. Faltava apenas o som da sua voz. Ela desviou o olhar por um instante, tocada. Não esperava ouvir algo tão direto e bonito. Você acredita em encontros que estavam destinados a acontecer? Ela perguntou. Acredito. Mas também acredito que às vezes o destino precisa de uma ajudinha. Respondeu ele, sorrindo. Conversaram ali por quase 2 horas. Descobriram que gostavam dos mesmos filmes antigos. Que ambos amavam tardes chuvosas. E que tinham um hábito estranho de conversar com seus gatos como se fossem gente. Cláudio se ofereceu para preparar um café no apartamento dele, e ela aceitou. Subiram juntos as escadas, lado a lado, como 2 velhos conhecidos. O apartamento dele era aconchegante, com muitas estantes, vinis e luz amarelada. Ao entrar, Raquel sentiu como se já tivesse estado ali. Talvez por tudo que ele havia contado nos bilhetes. Ele colocou jazz para tocar baixinho e serviu o café com biscoitos de manteiga. A minha esposa adorava fazer esses, disse ele, oferecendo o prato. Raquel recebeu com um sorriso compreensivo. E agora você compartilha com outra pessoa, isso é bonito, Cláudio. Um silêncio sereno caiu entre eles. Ela sentia que aquele era um momento importante. O tipo que transforma um vínculo em algo mais. Ele sentou-se ao lado dela no sofá e, por um instante, não disseram nada. Apenas se olharam. Você me devolveu uma parte de mim que eu nem sabia que ainda existia, disse ele, em voz baixa. E você me fez lembrar que a vida pode ser surpreendente, mesmo depois dos 40. Então ele tocou sua mão, devagar. Raquel sentiu um calor suave percorrer seus dedos. Ela não recuou, apenas sorriu. Cláudio se aproximou mais, devagar, e a beijou. Foi um beijo terno, silencioso, cheio de gratidão e emoção contida. Naquele beijo, não havia pressa. Apenas 2 corações, por tanto tempo solitários, finalmente se encontrando no mesmo compasso. Os dias que vieram. Nos dias que se seguiram ao encontro. Algo mudou no ar entre os andares do prédio da Rua das Oliveiras. Os bilhetes na caixa de correio diminuíram. Não porque deixaram de se falar, mas porque agora podiam se olhar nos olhos. O mistério deu lugar à presença. E o silêncio das paredes foi preenchido por conversas que se estendiam noite adentro. Raquel passou a subir ao 402 com frequência. Às vezes para um café, outras para simplesmente sentar-se ao lado de Cláudio enquanto ele lia em silêncio. Ela trazia bolos que preparava com cuidado. E deixava bilhetes carinhosos em pequenos papéis amarelos presos à geladeira dele. Cláudio, por sua vez, redescobriu o prazer de cuidar de alguém. Passou a buscar receitas, organizou o apartamento. Até pendurou novas cortinas. Algo que a esposa sempre quis, mas ele adiava. Agora, fazia isso por alguém que lhe devolvia a cor aos dias. Havia uma calma bonita entre eles. Não era paixão juvenil, cheia de urgências, mas uma ternura profunda. Como quem encontra abrigo depois de uma longa tempestade. Os gestos eram simples. Uma xícara de chá deixada na hora certa. Um cobertor puxado com cuidado no sofá. Um olhar cheio de significado. Um dia, Cláudio levou Raquel a uma feira de livros antigos. Caminharam entre estantes improvisadas, mãos dadas, trocando sorrisos. Ele comprou para ela um exemplar antigo de A Insustentável Leveza do Ser. Ela o presenteou com uma edição rara de cartas de Fernando Pessoa. Você me lê como se eu fosse poesia. Disse ela, olhando para ele enquanto folheavam um livro. E você me escreve no coração, ele respondeu, tocando levemente sua mão. Mas como toda relação que nasce da dor, havia receios. Cláudio, às vezes, silenciava de repente. Ficava sério, introspectivo. Raquel respeitava. Não pressionava, mas deixava bilhetes como os de antigamente, com frases suaves como: quando estiver pronto, estarei aqui.
Em uma dessas noites, sentados na varanda do apartamento dela, Cláudio segurou sua mão e falou: "Às vezes me sinto culpado por estar feliz de novo. Como se estivesse traindo a memória da minha esposa." Raquel apertou sua mão com carinho e disse: "A gente não substitui quem amou, mas pode aprender a amar de novo, com um novo significado." Ele sorriu, emocionado. Era a primeira vez que falava disso em voz alta sem sentir um nó na garganta. "Você me ensinou isso, Raquel." Com suas palavras, seu jeito calmo. "Você entrou pelas frestas que eu achava que estavam fechadas para sempre." Ela recostou a cabeça em seu ombro, e ali ficaram, em silêncio, ouvindo o som da cidade ao longe. Como se o mundo ao redor tivesse desacelerado só para eles. O tempo, que antes parecia cruel e implacável para ambos, agora era um aliado. Cada dia trazia um novo pequeno detalhe. Uma nova história, uma nova memória sendo construída. A vida, para Cláudio e Raquel, estava se reescrevendo. Não como um recomeço forçado, mas como uma continuação suave de tudo que ainda havia por viver. E naquela noite, ao voltarem para dentro, Cláudio pegou a mão de Raquel, olhou em seus olhos e disse: "Ainda não sei como será o amanhã. Mas hoje, eu tenho certeza de que quero estar com você." Ela sorriu, com os olhos brilhando. "E isso é tudo o que eu preciso saber." As primeiras dificuldades. As manhãs continuaram doces, e os fins de tarde, repletos de companhia silenciosa. Mas como toda história real, nem só de paz vivem os encontros. Os primeiros ruídos surgiram como rachaduras finas numa parede antes sólida. Tudo começou com um comentário despretensioso de uma vizinha. Dona Marta, do 301, abordou Raquel na portaria com um olhar carregado de julgamento. Não sabia que o viúvo do quarto andar já tinha substituta, e tão jovem, hein? Raquel engoliu seco, forçando um sorriso. Aquelas palavras ficaram martelando em sua mente pelo resto do dia. Cláudio era 15 anos mais velho. Viúvo. Conhecido no prédio por sua discrição. E ela, bem, ainda era vista como a moça nova e sozinha do 302. Naquela noite, ela estava diferente. Silenciosa. Cláudio percebeu. "Aconteceu alguma coisa?" perguntou, enquanto colocava 2 taças de vinho sobre a mesa. "As pessoas comentam", respondeu Raquel, sem rodeios. "A diferença de idade." Ele se sentou ao lado dela, apoiando os cotovelos nos joelhos, pensativo. "Você se importa com o que dizem?" Ela demorou a responder. "Não. Quer dizer, não devia. Mas me incomoda pensar que podem nos olhar com pena ou julgamento." Cláudio respirou fundo. "A dor das pessoas fala mais sobre elas do que sobre nós. Mas entendo você. Eu mesmo já me questionei se te mereço." "Não é sobre merecer, Cláudio. É sobre viver algo que faz sentido. E o que a gente tem, faz sentido para mim," disse Raquel, tocando a mão dele com delicadeza. Nos dias seguintes, o clima oscilava. Às vezes era leve como antes, outras vezes, carregado de hesitação. Cláudio começou a se retrair de novo, como se quisesse se proteger. E Raquel, temendo pressioná-lo, também se calava. O silêncio que antes era conforto agora se tornava distância. Até que numa noite chuvosa, Raquel bateu na porta do 402 com olhos marejados. "Eu não quero te perder, Cláudio. Mas também não quero ficar lutando contra os seus fantasmas sem saber se você me quer aqui." Ele a olhou como se algo dentro dele tivesse finalmente se partido, ou talvez se aberto. "Eu tenho medo, Raquel. De estar feliz. Medo de ver você um dia acordar e pensar que desperdiçou seu tempo comigo." Ela se aproximou e tocou o rosto dele. "Você não está desperdiçando meu tempo. Está salvando ele. Está preenchendo com algo que eu achei que nunca sentiria, cuidado." "Verdade." As lágrimas rolaram silenciosas dos olhos de Cláudio. Ele a puxou num abraço apertado, como se fosse o único abrigo possível naquele momento. "Me ensina a amar de novo sem medo?" sussurrou ele, com a voz embargada. "Eu não tenho pressa. Só quero que você me deixe ficar", respondeu Raquel.
Naquela noite, fizeram as pazes com as dúvidas. Decidiram que não era necessário ter todas as respostas para seguir em frente. Bastava estarem juntos um dia por vez. Ecos do passado. Era um domingo de sol. E Raquel tinha preparado um almoço simples, mas cheio de carinho. Nhoque com molho caseiro e manjericão fresco da pequena horta na varanda. Cláudio estava diferente naquela manhã. Mais tenso, verificando o relógio com frequência. Ela percebeu. Está tudo bem? Perguntou, estendendo uma taça de vinho. Meus filhos vêm me visitar. Já faz meses que não nos vemos, e, bom, hoje quero que eles conheçam você. Raquel sentiu um frio na barriga. Nunca tinham falado sobre os filhos de Cláudio de forma tão direta. Ela sabia que existiam 2 adultos, um homem e uma mulher. Mas pouco mais além disso. E você acha que eles estão prontos para isso? Ela perguntou, sincera. Não sei, mas sei que eu estou. E cansei de esconder o que me faz feliz. Às 14 horas em ponto, a campainha tocou. Cláudio abriu a porta com um sorriso contido. Do lado de fora estavam André, 24 anos, estudante de jornalismo, sério como o pai costumava ser. E Clara, 25, professora de história, com olhos que lembravam os da mãe. O primeiro olhar que lançaram a Raquel foi cheio de surpresa e julgamento. Essa é a Raquel, Cláudio disse com voz firme, colocando a mão nas costas dela. Minha namorada. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Clara forçou um sorriso, polido, mas gelado. André foi direto. Desculpa, pai, mas, namorada? Com todo respeito, ela é bem mais nova que o senhor. Cláudio manteve a postura. E ainda assim, ela me entende melhor do que qualquer pessoa há anos. Raquel respirou fundo, tentando manter a calma. Eu entendo que seja difícil. Eu não vim substituir ninguém, nem apagar o passado. Só estou aqui porque gosto do seu pai. Simples assim. Clara franziu o senho. E o que você quer com ele? Um homem que passou por tudo que ele passou? Quero exatamente isso, um homem que passou por tudo isso e ainda assim sabe amar. André levantou-se da mesa, irritado. Isso é ridículo. Mamãe morreu há 3 anos. E agora você aparece com uma mulher nova, vizinha, como se a dor tivesse prazo de validade. Cláudio então se levantou também. A dor não passou, André. Eu só aprendi a viver com ela. E Raquel me ajudou a enxergar que ainda posso ser feliz. Vocês não precisam entender agora. Mas peço respeito. Raquel, sentindo a tensão aumentar, se levantou discretamente. Vou dar um tempo para vocês conversarem a sós. E se retirou para o apartamento dela, com o coração apertado. Horas depois, Cláudio apareceu em sua porta. O rosto cansado, mas firme. Eles foram embora. Clara me abraçou no final, acho que ela vai digerir. André, ainda está em negação. Eu entendo, Raquel respondeu, tentando sorrir. Ele segurou o rosto dela com delicadeza. Mas eu não vou abrir mão de você por medo. Não mais. Eu lutei tanto para voltar a sentir, e agora que encontrei algo real, não vou soltar a sua mão. Ela se jogou nos braços dele, emocionada. Eu também não vou soltar a sua. E ali, entre o som dos carros passando na rua e o aroma do manjericão ainda no ar, os dois se beijaram. Não como quem se apaixona pela primeira vez, mas como quem escolhe amar apesar de tudo. Foi um beijo cheio de histórias, de dores curadas e de promessas silenciosas. Silêncios entre nós. Os dias seguintes ao encontro com os filhos foram como uma névoa espessa entre Raquel e Cláudio. O homem que costumava deixar bilhetes pela manhã, tocar sua campainha com um café na mão, ou simplesmente aparecer com um vinil antigo para ouvir juntos, sumiu. Aos poucos, ele se recolheu para dentro de si. Na primeira manhã sem sinal de Cláudio, Raquel achou que ele estivesse apenas ocupado. Na segunda, começou a estranhar. Na terceira, o silêncio já pesava no peito como uma pedra. Ela tentou manter a rotina. Caminhava até a varanda, cuidava das plantas.
folheava livros, mas tudo parecia mais sem cor. O mundo sem a presença dele ao lado parecia menor. E o pior, ela sentia que estava perdendo alguém que nunca foi realmente dela. Na sexta-feira, escreveu um bilhete e deixou na caixa do 402. Você ainda está aí ou se perdeu de mim no caminho? Não houve resposta. Cláudio estava ali, sim. Mas travava uma guerra interna. O olhar de decepção nos olhos do filho não saía de sua mente. André fora direto, cruel em suas palavras. Mas tocará em algo que ele mesmo tentava ignorar, a culpa. A dúvida. A sensação de estar traindo o passado. E talvez até a si mesmo. Ela é jovem demais, o que estou fazendo? Murmurava para si mesmo, encarando o porta-retratos da falecida esposa. Mas cada vez que pensava em Raquel, seu coração apertava de saudade. A voz dela, a leveza dos gestos, o brilho no olhar. Tudo nela o fazia querer viver outra vez. E ainda assim, ele se calava. No domingo, Raquel resolveu tocar a porta dele. Bateu uma vez. Duas. Na terceira, Cláudio abriu com o rosto cansado e olhos vermelhos. Oi, ela disse, com voz baixa. Ele apenas assentiu, como quem tem tanto a dizer. Mas não sabe por onde começar. O que está acontecendo, Cláudio? Ela perguntou, lutando contra a dor de parecer frágil. Ele respirou fundo. Eu não sei se consigo. Não sei se sou forte o suficiente para lidar com tudo isso. Meus filhos, minha história. Raquel se aproximou, devagar. Eu não quero brigar com seus filhos. Nem apagar quem você foi. Só quero estar com quem você é agora. E o homem que eu conheci, não fugia do que sentia. Ele desviou o olhar. Raquel sentiu como se o chão se abrisse sob seus pés. Mas assentiu, com dignidade. Então eu vou esperar. Mas não para sempre. Nos dias que seguiram, Raquel voltou a escrever bilhetes. Mas não os entregava. Guardava todos em uma caixa azul. Palavras de amor, de raiva, de saudade, de esperança. Era a forma de manter viva a chama que ele parecia tentar apagar. Cláudio, por sua vez, observava tudo pela janela. Cada vez que via Raquel cruzar o saguão, sentia o coração doer. Mas estava preso na dúvida entre o que os outros esperavam dele e o que ele realmente queria. O amor deles, que antes florescia livre como uma planta ao sol, agora parecia uma flor murchando à sombra da insegurança. Mas toda estação muda. E, mesmo no inverno mais rígido, existe um momento em que o gelo começa a derreter. O vento mudou. O prédio estava em silêncio quando Cláudio desceu pela primeira vez em dias. Era noite. A portaria já estava vazia e o corredor ecoava seus passos solitários. Parou diante da porta de Raquel, sem coragem de bater. Havia uma luz acesa sob a fresta. Ela estava lá. Mas o que dizer, depois de tanto silêncio? Desistiu e voltou para o seu apartamento. Mas, ao chegar, algo o aguardava. Um envelope azul, deixado discretamente sob sua porta. Dentro, uma carta de Raquel. A primeira que ela não guardara na caixa. Cláudio. Você me pediu tempo. E eu tentei respeitar. Mas não sei se consigo ficar calada diante da ausência que sua distância tem criado. Quando você sumiu, algo dentro de mim também se calou. Mas eu me recuso a deixar o silêncio contar nossa história. Então aqui vai a minha parte. Porque, mesmo que você tenha desistido de mim, eu ainda não desisti de você. Raquel. Cláudio releu aquelas palavras incontáveis vezes durante a noite. E quando amanheceu, algo dentro dele estava diferente. Talvez o orgulho tivesse sido vencido pelo amor. Naquela manhã, ele fez o que não fazia há dias, preparou café para dois. E desceu. Não levou flores. Não levou desculpas decoradas. Levou o coração aberto. Bateu na porta de Raquel. Ela abriu em silêncio. Estava descalça, com os cabelos presos de qualquer jeito e os olhos vermelhos. Como se tivesse chorado até adormecer. Eu li sua carta, ele disse. E reli.
E senti vergonha por ter virado as costas justo quando mais deveria ter te abraçado. Ela não respondeu. Apenas o encarou. Havia mágoa, sim, mas também um brilho de esperança. Eu tive medo, continuou ele. Medo de te machucar. Medo de ser julgado. Medo de perder o pouco controle que ainda achava ter da vida. Mas o pior medo que senti foi o de te perder. Raquel respirou fundo, os olhos marejados. E ainda assim você se afastou? Porque sou humano. E às vezes, quem mais quer amar, é quem mais foge do amor. Um silêncio profundo pairou. Até que, com os olhos baixos, Cláudio tirou algo do bolso. A caixa azul, com todas as cartas que Raquel havia escrito e nunca entregado. A zeladora me disse que você a deixou no depósito ontem. Achei que tinha desistido, disse ele, com a voz embargada. Não desisti. Mas achei que você já tivesse feito isso por nós. Cláudio se aproximou, colocou a caixa sobre a mesa e abriu. Pegou uma carta ao acaso e leu em voz alta. Hoje sonhei com você me esperando no corredor, como fazia antes. No sonho, você sorria. E eu também. Ele levantou os olhos para ela. Quero que isso volte a ser realidade. Quero voltar a sorrir com você. Mesmo que seja difícil. Mesmo que tenhamos que enfrentar tudo de novo. Raquel se aproximou lentamente. E você está pronto para enfrentar o que vier com a gente? Ele assentiu. Pela primeira vez em muito tempo, estou. Foi então que ela se jogou nos braços dele, sem mais palavras. O beijo que veio depois não foi como os primeiros. Cheio de descobertas. Foi um reencontro. Um pedido de desculpas. Eu fiquei, mesmo quando parecia mais fácil partir. Do lado de fora, o vento soprava com força, arrastando folhas secas pela rua. Mas dentro daquele apartamento, um novo ciclo começava. O vento, enfim, havia mudado. Uma noite para recomeçar. Raquel passou horas em frente ao espelho naquela noite. Não era vaidade, era nervosismo. Depois de tantas trocas de cartas, silêncios e lágrimas. Aquele seria o primeiro encontro real dos dois. Um jantar fora. Um gesto simples, mas que carregava o peso de recomeçar. Ela escolheu um vestido azul de tecido leve, que rodava quando andava. Soltou os cabelos e passou um batom corvinho. Olhou-se no espelho e sorriu, tímida. Não era o sorriso de quem queria impressionar, mas o de quem se sentia viva de novo. Cláudio, por sua vez, também enfrentava seu espelho com hesitação. Escolheu uma camisa branca e blazer cinza. Passou o perfume que há muito não usava, guardado no fundo do armário. O mesmo que usará no primeiro encontro com a mulher que um dia amara. Era como dizer para si mesmo: estou pronto para amar de novo. Ele chegou pontualmente às 20 horas. Tocou a campainha com um buquê de margaridas nas mãos. Flores que ela mencionara gostar em um dos bilhetes antigos. Quando Raquel abriu a porta, ele perdeu o fôlego por um instante. Você está linda. Disse, sincero. Ela sorriu, pegando as flores. E você está cheiroso. E nervoso. Brincou. Foram a um restaurante italiano charmoso no centro da cidade. Com velas nas mesas e um pianista ao fundo. Sentaram-se à luz baixa, de frente um para o outro. Como dois adolescentes redescobrindo o amor. Eu ainda não sei como lidar com tudo isso, Cláudio disse, mexendo na taça de vinho. Mas quero tentar. Um passo de cada vez. Raquel tocou a mão dele sobre a mesa. O importante é que estamos tentando juntos. Durante o jantar, falaram sobre tudo, sobre os filhos dele. Os sonhos que ela ainda queria realizar, as cicatrizes de ambos. Cada frase parecia um degrau rumo a algo mais profundo. Eles estavam se permitindo mostrar as versões inteiras de si, não apenas as partes bonitas. Depois, caminharam pela praça em frente ao restaurante. A noite estava fresca, com um céu limpo e cheio de estrelas. Ela olhou para cima e disse: sempre achei que o céu fosse mais bonito quando se tem alguém com quem compartilhá-lo. Cláudio sorriu, parando ao lado dela. Eu esqueci como era bom ter companhia para olhar as estrelas.
Em silêncio, entrelaçaram os dedos. Não havia mais nada a dizer. Só sentir. Na volta, dentro do carro, Raquel colocou uma música suave no rádio. Um bolero antigo. Cláudio parou diante do prédio e desligou o motor. Você quer subir? Ela perguntou, com um brilho no olhar. Ele hesitou apenas um segundo antes de dizer: quero. Mas não para correr. Só para estar com você. Como estivemos desde o começo, com calma, com verdade. Subiram de mãos dadas. No apartamento dela, tomaram chá, riram de coisas bobas. Dançaram na sala ao som da mesma música que tocará no carro. E quando o beijo veio, quente, lento, cheio de desejo contido. Não foi impulso, mas escolha. Um sim mútuo. Um estamos prontos. Naquela noite, não fizeram promessas. Mas fizeram algo muito mais valioso. Se entregaram por inteiro, sem máscaras, sem passado, sem medo do futuro. Foi, enfim, uma noite para recomeçar. O lugar onde o amor mora. 4 meses se passaram desde aquela noite de recomeço. O apartamento de Cláudio, antes silencioso e organizado como uma maquete, agora exalava vida. Livros espalhados, uma manta esquecida no sofá, um vaso com flores frescas na mesa. Era o toque de Raquel, sutil e cheio de cor. Eles decidiram juntar suas vidas de forma simples. Um domingo à tarde, entre risos e uma pizza fria, Cláudio perguntou: por que a gente não mora junto de vez? Raquel ficou em silêncio por um instante, depois respondeu com um sorriso: se você conseguir dividir o closet, eu aceito. Riram, se beijaram, e no fim daquela semana ela já havia se mudado. A convivência trouxe desafios, como todo amor real. Cláudio ainda era metódico, e Raquel, impulsiva. Mas eles aprenderam a amar também os defeitos um do outro. E, mais importante, aprenderam a conversar sem fugir. Na quarta-feira, uma mensagem chegou ao celular de Cláudio. Seus filhos, Clara e André, queriam visitá-lo no fim de semana. Ele leu a mensagem em silêncio, o coração acelerado. Havia uma mágoa entre eles, causada pela forma abrupta como ele mudará de vida. E pela dificuldade dos filhos em aceitarem o novo amor do pai. Você acha que eles vão me odiar? Ele perguntou a Raquel naquela noite. Acho que se você os ouvir com o mesmo coração que me ouviu, vocês vão se entender, disse ela, segurando sua mão com firmeza. No sábado, Cláudio preparou tudo. Comida feita por ele mesmo, fotos antigas espalhadas. E uma mesa posta com carinho. Raquel estava nervosa, mas tranquila. Ela sabia que não precisava provar nada. Só ser ela mesma. Quando a campainha tocou, Cláudio abriu a porta com um sorriso tenso. Clara, a mais velha, entrou primeiro. Estava séria, mas não hostil. André veio em seguida, um pouco mais contido. Oi, pai, disseram quase em uníssono. Que bom que vieram. Entrem. Esta é a Raquel, vocês já conhecem. Raquel se aproximou com um sorriso gentil. Oi. É um prazer vê-los novamente. Os primeiros minutos foram formais. A conversa girava em torno do trabalho, do clima, das trivialidades. Mas aos poucos, algo mudou. André começou a rir de uma piada do pai. Clara perguntou a Raquel sobre os livros na estante. O gelo foi derretendo devagar, como deve ser. Durante o almoço, Cláudio levantou uma taça de vinho e disse: eu sei que essa mudança foi repentina. Sei que causei dor tentando seguir em frente. Mas quero que vocês saibam que meu amor por vocês nunca mudou. E que a Raquel não veio substituir nada, ela veio somar. Clara respirou fundo, emocionada. A gente só precisava de tempo, pai. Para entender que você também tem direito a ser feliz. André assentiu. E ela é legal. Tem um monte de livro de fantasia. Já ganhou pontos comigo. Todos riram. Inclusive Raquel, que se permitiu soltar a tensão dos ombros. Depois do almoço, sentaram-se na varanda com xícaras de chá. O sol estava se pondo, tingindo o céu de tons dourados. Cláudio olhou ao redor e sentiu algo que há muito não sentia: paz.
Naquela noite, quando os filhos se despediram com abraços sinceros, Raquel e Cláudio ficaram sentados lado a lado, em silêncio. Você está bem? Ela perguntou. Ele a olhou, os olhos marejados. Estou em casa. Raquel encostou a cabeça no ombro dele. Então, é aqui que o amor mora. E ele soube que era verdade. Porque, às vezes, o amor não chega com promessas e grandes gestos. Chega com paciência, bilhetes deixados em caixas, conversas ao pôr do sol e a escolha diária de permanecer. Era o fim de um capítulo. E o começo de uma vida inteira. Fim.